Olá, meus amigos, estamos de volta da CF Itaquaçu, Rio de Janeiro, com vídeos curtos sobre a doutrina dos espíritos. Estamos dando prosseguimento ao capítulo 6 do Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, falando agora sobre provas. Inicialmente, precisamos fazer uma distinção entre prova e expiação. Expiação é o processo pelo qual nós passamos aqui na Terra para resgatar, reparar tudo aquilo que de errado ou de mal nós procedemos em outras reencarnações. E isso ocorre com um caráter pedagógico da gente vivenciar para aprender. Porque, vamos conversar, se lá na espiritualidade chegássemos para nós e falasse que aquilo que nós fizemos é errado, você aprendeu, meu filho? Ah, sim, aprendi. E não é verdade, nem tudo que se fala a gente aprende. Mas esquecendo essas lembranças, vivenciando-as, nós vamos aprender pedagogicamente, fruto dos nossos atos, que aquilo não foi tão bom, não foi tão legal. Isso consiste numa expiação. E provas são itens a mais que são nos dado pela espiritualidade, para que nós possamos cumprir e melhor ou mais rápido ascender a evolução dos mundos, nas escalas evolutivas. Então, no nosso planejamento reencarnatório na espiritualidade, dos quais nós participamos e vimos antes, na maioria das vezes nós participamos, são colocadas provas e expiações. Para aqueles que são missionários, são colocadas missões, mas aí eles não estão suscetíveis a nenhum processo evolutivo ou processo. Normalmente são espíritos mais superiores. Então, no nosso planejamento reencarnatório são colocadas as expiações e provas e nós participamos. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós escolhemos as provas. Nós escolhemos aquilo que devemos passar para nos melhorar, com fruto da nossa consciência e da nossa percepção daquilo que nós precisamos fazer para consertar, para evoluir. Acontece que existem espíritos ao nosso lado, nos ajudando, nos avalizando, muitas vezes aqueles que virão a ser nossos guias e protetores e mentores, ao nosso lado. E, por vezes, nós queremos dar passos maiores que as nossas pernas e pedimos provas além daquelas que nós podemos suportar. Porque essa percepção nós não as temos completamente. É como se nós chegássemos e visto uma besteira que nós fizéssemos e ficássemos ávidos por corrigir. Mas nós não podemos corrigir tudo numa existência só. Nós não temos essa condição. E Deus não nos concede provas, situações superiores às capacidades que nós temos de suportar. Porque Deus quer que a gente passe por elas, mas que a gente vença, que nós venhamos a evoluir. Portanto, existem limites que são estabelecidos nas provas e nas expiações dentro do planejamento reencarnatório que nós estamos participando, sim. Existem aqueles espíritos que, em função de não terem a consciência dessa necessidade reencarnatória para evoluir, eles vão querendo se perpetuar na espiritualidade, dado a sua ignorância. Existem limites. E Deus respeita nosso livre-arbítrio, mas quando bate esse limite, esses espíritos são buscados e são feitas reencarnes compulsórios, cujos planejamentos reencarnatórios são feitos por espíritos que querem o nosso bem, que querem o bem desses. Então, essas são as reencarnações compulsórias, obrigatórias, porque para evoluir nós precisamos necessariamente reencarnar. Ora, daí que se siga que ao longo da nossa vida corporal, já que a gente não se lembra daquilo que nós nos compromissamos, daquilo que foi nos dado conhecimento nos casos compulsórios do que deveriam passar, ainda assim nós temos traços
que podemos chamar da voz da consciência, atos, registros instintivos que estão na nossa mente, que surgem no nosso dia a dia, eventualmente, como freios ou como aceleração de questões que devemos ou não devemos fazer. Fora isso, nós temos o nosso livre pensamento e, portanto, nosso livre-arbítrio. Então, é extremamente possível e muito comum que nós não venhamos a cumprir, a seguir os caminhos pelos quais nós nos compromissamos na espiritualidade. É extremamente comum. Por que eu vou passar por isso? Por que eu vou seguir esse caminho? É como se nós mudássemos o nosso planejamento. Mas isso é o fruto do nosso livre-arbítrio. Certos que nós somos responsáveis por tudo que a gente plantar, por tudo que a gente fizer. Nós recebemos o bônus ou o ônus. Nós colheremos exatamente o que nós plantarmos. E aí está a beleza e a justiça de Deus diante das suas leis. E a lei reencarnatória é uma lei divina, é uma lei que está registrada no universo, que todos os espíritos precisam passar para evoluir. Em todos os planetas, em todos os turbilhões planetários. Tá bom, meus amigos? Então, provas e expiações são necessários para que nós venhamos evoluir. Outra questão importante é que quando colocam-se provas no nosso caminho, essas provas não necessariamente, se nós não a cumprirmos, nós teremos um impacto na nossa contabilidade espiritual. Nós podemos evoluir, dado que são plus, são coisas adicionais, mas se nós não cumprirmos, nós não teremos deméritos, exceto se no exercício daquela prova nós cometermos atos que prejudiquem alguém. Aí sim, aí nós veremos nossa contabilidade espiritual terem alguns débitozinhos a mais para nós espiarmos no futuro. Que venhamos todos a refletir, pedir nas noites de sono, quando repousa o corpo e se emancipa parcialmente o nosso espírito, venhamos a pedir a boa companhia dos nossos mentores, dos nossos guias, e que possamos ser reavivados daquilo que nós compromissamos na espiritualidade, nas nossas expiações, nossas provas, para que venhamos, através da intuição, recebê-las e dar vazão. Quantas vezes os espíritos nos intuem em boas condutas e nós optamos pelas mais difíceis, por caminhos tortos, dada a nossa miopia espiritual. E aí teremos que arcar com as consequências de nossos atos. Ok? Fiquem todos com Deus e até a próxima, e continuaremos no capítulo 6 do Livro dos Espíritos.